Olá, meu nome é Paulo Cogos e eu tô fazendo esse vídeo aqui pra meter na cara daqueles vermes comunistas da panelinha da direita, que não fazem jus ao nome, devia chamar panelinha do marxismo, bando de censuradores imbecis, covardes, comunistas. Eu postei um vídeo lá na panelinha da direita, pode não ter nenhum telespectador, eu postei esse negócio na minha timeline por engano aqui, e já tinha 10, agora eu postei no libertarianismo e não tem ninguém, eu acho que o Facebook tá me boicotando nessa porra. Agora tem um. Bom, mas enfim. Então eu tava lá naquela merda daquela panelinha da direita. A panelinha da direita é a prova de que o Brasil não tem jeito. A não ser que nós rezemos muito pra Nossa Senhora Aparecida, porque se aquilo é a direita, dá medo do que seja a esquerda. Os caras são todos retardados, não existe nenhuma base filosófica, não existe nenhuma linha de pensamento sólida ou coerente que seja. Eles são todos retardados, não sabem nem o que eles estão falando, eles não gostam da cor vermelha. Aí eu postei lá no grupo da panelinha da direita um vídeo aterrador. Um filme de terror. O caboclinho tava lá vendendo abacates. A santa fruta. Tava lá vendendo os abacates dele num carrinho de mão. Trabalhador, honesto, com a sua bermudinha, com o seu chinelinho, vendendo os abacates num carrinho de mão, prestando um excelente serviço para a dona de casa que tava lá na rua, comprava o abacate dela, levava para os filhos, fazia um creme de abacate de boas. Mas não é assim, porque 1984 do George Orwell é ursinhos carinhosos, perto do que nós estamos vivendo aqui, nessa ditadura comunista. Chegaram bandidos, fardados, militar e civil, e assaltaram o caboclinho, vendedor de abacate ali, à mão armada, roubaram a mercadoria dele, não satisfeitos em roubar a mercadoria dele, ainda o assaltaram, o autuaram e ameaçaram de prisão. Ameaça de sequestro. Bom, aí você pensa que a turma da panelinha da direita lá, bolsomito, cacete, você pensa que eles não gostam de bandido, né? Você pensa que eles vão ser os primeiros a querer matar esses assaltantes, sequestradores. Não. Como eles tinham uma farda e como eles obedecem ordens de políticos, que são chefes de gangue piorados, aí a panelinha da direita pede pra pegar no cacetete desses caras. Aí a panelinha da direita só falta idolatrar. Porque eles são fãs de canalha, são fãs de bandidos, são comunistas, malditos esses filhos da puta da panelinha da direita, seus vagabundos, censuradores, ditadores, assassinos, covardes, burros, retardados. Eles só faltavam chupar o coturno, aplaudindo o assalto à mão armada, o sequestro contra um trabalhador. E sabe por quê? Porque eles são comunistas. Comunistas da pior espécie. Porque além de serem comunistas covardes, eles ainda por cima fazem com que a população acredite que aquilo é a direita, aquilo é o conservadorismo, aquilo é a oposição aos petralhas. Cara, vocês são putinhas dos petralhas, tá? Vocês são putinhas do Jorge Soros. Ele faz com você igual 50 tons de cinza ali, os seus merdas. Eu vou explicar agora por quê. Primeiro lugar, por que o governo não deixa o caboclo vender o abacatinho dele? Mas aí não é nem questão do policial. O policial é uma criatura desprovida de caráter, desprovida de moral, desprovida de vontades, desprovida de inteligência. É um ser que se desumanizou. Ele não possui mais nenhum dos atributos da alma. Quer você adote os critérios platônicos, quer você adote os critérios tomistas, o policial não tem mais nada. Ele é um autômato, uma máquina de cumprir ordens, por mais nojentas que elas sejam. Ele vai lá e mata a mãe, ele vai lá e estupra uma criancinha, se o governo mandar. Chega um petralha e manda o policial enfiar o cacetete no cu. Ele enfia. Isso é grave. Isso é muito grave. Mas não vamos falar dos policiais que não sabem nem o que cacete está acontecendo. Eles não devem ser considerados, são pedras. São bostas. A diferença entre o saco de bosta e um policial é o saco. Mas vamos falar dos políticos. Por que esses vermes desses políticos não deixam o caboclinho vender a porra da mercadoria dele? Pelo seguinte, primeiro, os políticos, os burocratas, toda a burocracia, ela cria formas de se expandir. Como a burocracia estatal é totalmente inútil do ponto de vista econômico, não existe nenhuma utilidade econômica para a burocracia, elas não são produtivas, elas precisam arranjar jeitos artificiais de crescer. Qual é esse jeito? É criar dificuldade para vender facilidade. Então, eles exigem uma licença idiota para vender abacates, né? E aí eles criam lá todo o mecanismo de vender essas licenças, de corrupção. A corrupção em si não é uma coisa ruim. A corrupção é uma opção, é uma saída menos pior no meio de tudo isso. Ou como dizia Rothbard, é a engrenagem, é a lubrificação das engrenagens do comércio.
Mas não precisava disso, era só matar esses burocratas, era só meter bala neles, acabou. O preço da bala você salva a economia, porra. Cara, é tão simples, uma balinha aqui, bota na pistola, pá, na cabeça do burocrata, você salva a porra da economia inteira, caralho. Então eles fazem isso. Agora, não é só isso. Por trás do caudilhete, do vereadorzinho, aqueles vagabundos lá, existe coisa pior. Existe uma elite que controla o mundo. Os Illuminati, eles existem. Vocês podem me chamar de doidão, conspirador, conspiração mesmo é achar que esses filhos da puta não existem. Você acha que não tem ninguém mandando essa porra? E pra eles interessa que os governos locais imponham todo tipo de dificuldade pros pequenos produtores, pro pequeno trabalhador, pro caboclinho de Havaiana que vai vender o abacatezinho dele de carrinho de mão. Por quê? Porque com isso fica mais difícil concorrer com as grandes corporações fascistas ligadas aos Illuminatis. Com isso fica difícil do caboclo juntar o dinheiro para se autofinanciar, para se capitalizar, e aí o maluco vai pedir empréstimo no banco. O que vai acontecer? Aumenta os juros, aumenta o spread bancário, o sistema suga o sangue da sociedade. Com base nessas regulações, dá pra entender porque um político faz isso, dá pra entender porque um banqueiro faz isso, dá pra entender porque esses Illuminati do caralho fazem isso. Agora, e o polícia? O polícia é um fudido, um pau no cu fudido de merda, não tem nem onde cagar direito, e ele vai lá como uma prostituta moral e obedece a ordem do político. Ele pode não ser o pior cara em nível de maldade, mas ele é o mais desprezível elo do sistema. Agora, podemos criticar o policial, podemos criticar o político, podemos criticar o caralho a quatro. O problema são os legalistas. Esses tem que matar, cara. Os legalistas são a pior forma de comunista que existe. Porque, em primeiro lugar, o legalista, ele abdicou de qualquer posição política, de qualquer posição ideológica própria. Ele abdicou de qualquer discussão filosófica, ele abdicou do uso do intelecto, ele é um cadáver intelectual. Ele simplesmente acha que o certo, a moralidade, emana de um rabisco num pedaço de papel que um político safado escreveu. Quer dizer, acabou pra ele. Ele não tem mais direito de se chamar humano. Não é mais a moralidade, o certo, o errado, a justiça, o dever. Não é mais a utilidade de John Stuart Mill ou de Jeremy Bentham. Não é mais o dever kantiano. Não é mais a virtude em Aristóteles ou em São Tomás de Aquino. É um político cagando regra no papel. Vai tomar no cu! Filha da puta! Aí você vai lá na porra da panelinha da direita e fala, não, os policiais estão errados, os policiais são bandidos. Os policiais, é simples, né? Os policiais assaltaram o trabalhador, roubaram a mercadoria dele. Simples assim, acabou. Não tem mais o que discutir. Aí a porra dos caras da panelinha da direita vai falar, não, eles estão cumprindo a ordem, eles estão cumprindo a lei tem que ser seguida. Vai. Se a lei mandar você dar o cu, seu filho da puta. Babacas. Vamos lá. Contrabando é belo e moral. O contrabando é abençoado por Deus. Eu não tenho medo de falar isso. O contrabandista é abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo. Estão entendendo? Na Arábia Saudita, você morre se você tiver uma Bíblia. Então, existe contrabando de Bíblia Sagrada na Arábia Saudita, graças a Deus, porque leva o santo evangelho para os caras que vivem naquele regime maldito daqueles muçulmanos sunitas. Coreia do Norte. Os heróis fardados, que a direita gosta de chupar as bolas, eles matam o povo de fome a serviço do Juche, que é o comunismo norte-coreano. O que acontece lá nas fronteiras da Coreia do Norte? Contrabando de comida. Se pegar, morre também. Esses contrabandistas são heróis. Os policiais lá da Coreia do Norte, bandidos da pior espécie. Agora, a direita perdeu a noção. Não tem mais bandido, herói. Existe o governo, que é Deus pra direita. Eles são idólatras, hereges, apostas, tudo que você imaginar. E existe o cidadão que tem que obedecer a esses filhos da puta. Se vocês falarem que vocês são cristãos, cara, eu mando te excomungar, tá? Lex injusta non est lex. Lei injusta não é lei. Santo Agostinho, tá? Jesus Cristo sempre combateu o legalismo. Os fariseus, os doutores da lei, adoravam ser legalistas. Eles trocavam as leis de Deus pelas leis que eles mesmos escreviam. Já viram esse filme, né? E aí Jesus Cristo, essa história é narrada no Evangelho de Lucas, capítulo 11, Jesus Cristo fala, ai de vocês, doutores da lei, que impõem essas cargas pesadas aos homens, mas vocês mesmos não carregam, né? Sério. Tem também a carta de Paulo aos Colossenses, eu nem vou lembrar o capítulo agora,
acho que era capítulo 2, que ele fala o seguinte: essas coisas que vocês chamam, ou vocês servem a Jesus Cristo, ou vocês servem à lei dos homens. Ou vocês se apegam à lei moral metafísica, ou vocês se apegam às leis do mundo. Essas leis do mundo aqui são falsa sabedoria. Elas só vão te causar desgraça. Elas não vão servir para nada em termos de aperfeiçoamento nas virtudes morais, em termos de combate à concupiscência. Vocês estão esquecendo Cristo e servindo a lei dos homens. Paulo fala isso na carta aos Colossenses. Agora, vai explicar isso para um imbecil que grita bolsomito. O cara nunca leu a Bíblia, o cara nunca leu Santo Agostinho, o cara nunca leu nada. O cara lê meme do Bolsonaro, que é outro merda também. Família de amaldiçoada pelo demônio, maçons de merda. Todos eles, Bolsonaro, seus maçons filhos da puta, se não me enganam não, seus cornos. Tá? Então, o legalismo é uma das piores coisas que existe. O legalismo é um pecado grave na Bíblia. O legalismo, farisaísmo no caso, foi uma das coisas que levou à crucificação de Cristo. Ou seja, a punição e a tortura de um homem totalmente inocente. Perfeito homem, perfeito Deus. Isso é que o legalismo conseguiu. O legalismo é a causa de todas as tragédias. Vocês realmente acham que essa desculpa de eu estava seguindo ordem de político cola, cara? Adolf Eichmann falou, estava seguindo ordem do Hitler. Ele foi devidamente punido lá em Jerusalém. Uma instituição como a polícia, que serve para cumprir ordens de uma máfia de demagogos, daqueles que tomam o poder ou pela força ou pior, pela demagogia. Uma instituição cuja função é fazer valer os devaneios sociopáticos dos piores elementos da face da terra, que são os políticos. Uma instituição dessa é maligna. Não é uma coisa digna, não é uma coisa justa, é uma coisa do demônio. Vocês acham que os homens da SS ou da Gestapo são uma coisa digna? Eles seguiam ordens do Hitler, eles são bosta. Vocês acham que a Securitate era uma coisa digna? Eles são bosta, eles seguiam ordens do Nicolae Ceausescu, um dos piores sociopatas fascínoros genocidas que já existiu. E a PM? É a mesma merda, cara. Eles fazem valer toda essa cadeia de destruição econômica, de opressão social. Essa é a função deles. Essa é totalmente a função deles. Aí o pessoal vem com essa conversa mole de que não, é importante ter uma legislação, senão vai virar bagunça. Meu amigo, senão vai virar a lei do mais forte. A lei do mais forte tá aí na tua cara, ô demônio. Essa é a lei do mais forte, ô cacete. Chega um policial fardado lá, com uma 9mm e mete o horror lá no caboclo que tava vendendo abacate. Essa já é a lei do mais forte, o seu paspalho. Vai ler John Hasnas, o mito do império da lei. Vai se instruir, ô imbecil. John Hasnas fala muito bem o seguinte: a partir do momento em que as pessoas encaram o opressor como a única fonte possível de ordem, como a única fonte possível de lei, elas simplesmente se afundam e se engessam na própria escravidão. Elas criam uma armadilha para elas mesmas, uma armadilha psicológica. Como que vocês podem atropelar a lei natural e dar essa prerrogativa para um grupo de monopolistas da força e achar que essa é a única fonte de lei? Essa é a fonte principal da sua escravidão, ô imbecil. Acorda pra vida, ô trouxa. Tá? John Hasnas também fala o seguinte: você acha que esse grupo de monopolistas vai aplicar a lei para eles mesmos? Ou eles vão valer-se de uma hermenêutica bem flexível para aumentar o próprio poder? Acorda, ô porra! E aí tem uma teoria aqui, minha. Já falei de John Hasnas, vou falar de Paulo Cogos agora. O legalismo combinado ao monopólio da força resulta em uma esclerose moral. Pensa o seguinte: existem pessoas que são especializadas em manipulação social, em engenharia social, em tomada de poder, em atividades de propaganda, de demagogia. Esses são os que mandam numa democracia. Seria muito interessante se as pessoas retornassem à lei moral natural e percebessem o que esses caras realmente são, o tipo de assassinos, bandidos que eles realmente são. Eles cairiam. Uma hora, a máscara que eles criaram com a propaganda, com a engenharia social, necessariamente cairia. Mas no momento em que eles monopolizam também as forças legais, as forças que deveriam estar defendendo os direitos da população, para servir a uma Constituição engessada, as pessoas simplesmente, com medo de tudo que pode acontecer,
não mais questionam o sistema. Eles tentam mudar o sistema por dentro. É como se um judeu tentasse entrar no Reichstag para acabar com a porra do Holocausto, ao invés de entrar na resistência judaica. Mas eles não vão conseguir. O sistema é feito para as pessoas se locupletarem no poder e serem abarcadas pelo próprio sistema. E a polícia continua servindo o sistema sem nenhum questionamento moral. Logo, há uma esclerose moral na sociedade. As pessoas não param mais para pensar a imoralidade da porra toda. Elas continuam perpetuando a porra toda com uma falsa esperança de que elas vão mudar. A isso eu dou o nome de esclerose moral. Isso é uma desvirtuação do uso ordenado por Deus de uma polícia. O que é uma polícia? Uma polícia é uma instituição de homens e mulheres fardados, treinados e armados para proteger a população contra bandidos. Ou seja, o que uma polícia ordenada deveria fazer? O caboclo tá vendendo abacate, de repente chega um psicopata chamado deputado e fala: tá proibido vender abacate sem a minha autorização. Aí o caboclo fala: policial, tem um psicopata aqui se dizendo um tal de deputado aí que quer me proibir de vender abacate. Nisso o policial pega a sua 9mm, mira na cara do deputado e faz uma boa ação para a glória do nosso Senhor Jesus. Mas não é isso que o policial faz. O policial vai lá e fala: sim, senhor! Pro psicopata do político e vai lá e agride o trabalhador. É isso. O legalista é um comunista, o legalista engessa o sistema avança na sua sanha regulatória até que toda a economia privada seja impossibilitada por essa porra e sobre um Estado mundial regulatório corporativista fascista. Legalistas, vocês são o problema, vocês são uns merdas, vocês são os filhos da puta. É isso que eu tinha pra dizer sobre legalismo. Aliás, eu posso falar mais uma coisa aqui. Tem um grande filósofo chamado Joseph de Maistre, alguma coisa assim. E ele fala o seguinte: não existe nenhuma justificativa para você seguir nenhuma constituição, nenhuma lei humana, a não ser que ela venha de Deus. Porque é a única fonte correta da moralidade. É a única coisa que poderia nos salvar. A partir do momento em que você começa a pegar as leis do homem, com todas as suas idiosincrasias, com todas as suas falhas racionais e morais, e começa a tentar derivar alguma verdade moral absoluta a partir disso, obviamente você vai ter conflitos, da mesma forma que a ausência de propriedade privada vai gerar conflitos entre os seus usuários. Então, qualquer tipo de lei que venha do homem não pode ser encarada como moral absoluto. É exatamente isso que os filhos da puta dos legalistas fazem. Porra. Bom, aí só pra... Eu não tô conseguindo ver, só pra avisar aqui, eu não tô conseguindo ver os comentários. Então, porra, não vou poder responder perguntas. Não aparecem comentários aqui. Não é culpa minha, eu não sou engenheiro da Anatel, não sou engenheiro da Apple. Mas eu vi um babaca lá, que eu não me dignei a guardar o nome, dizendo que eu não li Adam Smith. É fácil assim, né? O cara não leu Adam Smith, vai estudar, ó, Luciano Agenro. Porque eu falei da mão invisível. Meu amigo, não existe mão invisível. Existe o homem agindo, existe o homem acertando e existe o homem errando. Se você parar para esperar a mão invisível fazer alguma coisa, você vai se fuder. Você vai estar lá esperando que algum produto surja no mercado e não vai surgir. Porque isso requer um empreendedor, um inovador. E como dizia Joseph Schumpeter, o inovador vai enfrentar todo tipo de resistência. O empreendedor vai enfrentar, se não for a resistência institucional do Estado, ele vai enfrentar a resistência moral, ele vai enfrentar o preconceito, ele vai enfrentar barreiras técnicas que necessariamente vão surgir, a aversão ao risco dos seus investidores. Mas o cara vai lá, heroicamente age e fornece um bem e serviço novo para a sociedade. Pode ser que ele não forneça também, pode ser que essa pessoa não nasça. Ou seja, fica esperando a mão invisível. Enquanto isso vai ter gente tentando te passar a perna, tentando achar brechas na lei, tentando fazer ressurgir um Estado, tentando te fuder de algum jeito. Ou seja, enquanto você espera a mão invisível agir, a única coisa que a mão invisível vai fazer vai ser enfiar o dedo no teu cu. Não tem essa de mão invisível. Adam Smith era um empirista escocês iluminista. Empirista escocês iluminista bom é empirista escocês iluminista morto. Só falou merda. Teoria dos sentimentos morais. Sentimentos morais? Que merda é essa, cara? Sentimentos morais? A moral é a vontade de Deus. Você cumpre a vontade de Deus por amor a Deus. O amor não é um sentimento. O amor é uma abnegação, é uma entrega total ao outro. Isso é amor, não é sentimento, né? Eu amo ele. Não é nada disso. É uma abnegação. Então não existe sentimento moral. Já existe uma contradição aí. Aí o Adam Smith fala um monte de cagada lá no livro dele. Ele confunde tudo. Ele confunde a definição de justiça. Ele confunde a definição
de benevolência, ele absolutamente não tem ideia de como abordar a questão das virtudes. Ele fala, por exemplo, que a benevolência é grátis. A benevolência não é grátis coisa nenhuma, cara. Para agir de maneira benevolente, você tem que abdicar de todo o seu apetite concupiscente, cara. Isso tem um preço. Isso não é grátis coisa nenhuma. Só para citar um exemplo. Bom, enfim. Vou terminar esse vídeo aqui porque eu não tô conseguindo ler os comentários. Abraço. Ah, para terminar mesmo. Chuck Norris, motherfuckers! Aqui embaixo tá escrito o seguinte. O homem do saco. Dá uma olhada debaixo da cama para ver se não tá o Chuck Norris durante a noite. É isso aí. N to the O to the R to the R to the I to the S, Chuck Norris. This is the chorus. Don't fuck with Chuck fucking Norris, motherfuckers.